O Câmara Notícias está começando agora. Comped realiza primeiro Fórum Fortalecer para Incluir. Foi realizado no dia 19 de agosto, no Salão de Atos do Caminho da Luz, o primeiro Fórum do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Comped, com o tema A Saúde da Pessoa com Deficiência e o Capacitismo Enfrentado. E falar sobre pessoa com deficiência, né, sobre inclusão, nunca é demais, né? Então, quanto mais a gente fala, a gente descobre que menos a gente sabe. Eu acho que é um assunto que está em alta, né, o capacitismo, né, que a gente precisa inibir o máximo que a gente puder, né? E eu acho que às vezes as pessoas faltam um pouco de informação. O que é o capacitismo, né? Que formas que eu posso denunciar, que formas eu posso diminuir isso, né? E falar sobre a saúde da pessoa com deficiência, como eu te falei, sempre é importante, né? Às vezes a gente não escuta falar tanto, por exemplo, na saúde da mulher com deficiência, né? Se essa mulher faz preventivo, se essa mulher vai ao ginecologista, né? Porque é uma pessoa com deficiência, mas ela precisa desses cuidados também, né? Então a gente faz esse fórum hoje com muita alegria, né? Para trazer esse tema todo a fundo, né? E mexer um pouco nessas inquietações para que a gente possa aprender um pouco mais também sobre a saúde da pessoa com deficiência e sobre o capacitismo. Participaram do evento, que teve o formato de uma roda de conversa, a ginecologista e obstetra, doutora Mariana Ochandabarates, os advogados Dr. José Arthur Maruri e doutora Camila Jakulski, professora doutora Claudete Martins. A mediação ficou por conta da vice-presidente do Conselho, Kelinha Moraes. Definido o jogo de estreia da categoria Sub-20 do Grêmio Esportivo Bagé no Campeonato Gaúcho A2. Os atletas do Sub-20 do Grêmio Esportivo Bagé seguem firmes na preparação para o Campeonato Gaúcho Sub-20 Série A2. Com a chuva da última semana, o grupo precisou usar espaços alternativos para não perder o ritmo e nem o entrosamento, como explica o preparador físico da equipe. O trabalho está sendo desenvolvido, tem esse probleminha que está nos dificultando da chuva, que é normal na nossa região, precisamos nos adaptar a isso. O grupo está respondendo bem, ainda a gente, pela premência do tempo, a gente está pulando algumas etapas, mas a resposta do grupo está sendo sensacional. Existe uma base já definida pelo Renato e a gente está tentando requalificar determinados atletas para que venham suprir nossas necessidades ou, em dificuldades, a gente começar a pinçar jogadores específicos para as nossas carências. Mas volto a frisar que estou muito empolgado com o projeto e acredito que o Bagé está dando um passo muito importante, né, nesse processo de retorno à Série A, que é o nosso objetivo. A estreia da equipe já está definida. Será em casa, no dia 15 de setembro, contra o Ivoti. O técnico Renato Martins está confiante na qualidade do grupo e conta com a torcida para dar mais segurança aos jovens atletas. A gente conta com o apoio da torcida Jaldinegra, né? Eles vão ser de fundamental importância para a gente e empurrar essa meninada aí. E além, quem tem a ganhar é o Grêmio Bagé, né? E os próprios torcedores, que vai criar uma identificação mais ainda com o clube. Eu já estive aqui diversas vezes, sou meio identificado com o Bagé, fiz a faculdade aqui, já tive alegrias no outro lado e eu quero ter alegrias aqui também. Então, todas as vezes que enfrentei o Bagé, era um time aguerrido, um time de tradição, e a gente quer resgatar isso. E, independente de situação, esse plus quem dá é a torcida. A gente pede confiança, pede envolvimento, identificação mais um pouquinho com essas nossas cores aqui, para que a gente tenha esse respaldo que é fundamental, e eu duvido que, se a gente estiver numa condição boa no campeonato, a torcida nos ajudando, os resultados vão ser bem melhores, bem mais fáceis de ser alcançados. Nesta primeira fase, para o Bagé, serão 5 confrontos em turno único. Confira a tabela de jogos do Jaldinegro neste Gauchão Sub-20 A2 2024. A estreia é dia 15, no Pedra Moura, contra o Ivoti. No dia 29 de setembro, Bagé joga contra o Rio Grande, no estádio Arthur Lawson. Dia 12 de outubro, novamente em casa, no Pedra Moura, contra o Oriente. No dia 20 de outubro, vai a Pelotas, no Bento Freitas. E dia 26 de outubro, no Pedra Moura, joga em casa contra o Cruzeiro. A final está marcada para o dia 7 de dezembro. O campeão e o vice garantem o acesso para a Série A1 do Gauchão Sub-20 2025. Jornalista lança livro sobre nomes de ruas de Bagé.
O jornalista e mestre em História Jones Frank lançou recentemente o livro Personalidades das Ruas de Bagé. Foram cerca de 5 anos de pesquisa, em 53 referências e 10 fontes diferentes. O trabalho surgiu a partir do mestrado realizado na Universidade Federal de Rio Grande. A ideia surgiu a partir do mestrado em História que eu fiz na FURG, e lá eu fiz algumas personalidades da Revolução Federalista, né, e algumas da Farroupilha, e eu percebendo que algumas da Federalista e da Farroupilha eram nome de ruas de Bagé também, essas personalidades. Então elas foram criadas, né, essa pesquisa foi criada através desse momento, e depois foi aumentando. Quando eu fiz, principalmente quando eu comecei a escrever no jornal, primeiro no jornal Folha do Sul, depois no Minuano, hoje eu estou no Minuano escrevendo lá, algumas coisas não só de personalidades, mas de história da cidade, do Rio Grande do Sul também, a termos também nacionais. Em 44 páginas são descritas a história de 60 personalidades que dão nomes às ruas de Bagé. Primeiramente foram escolhidas ruas centrais, como General Osório, General Neto e Marechal Floriano, e as que dão acesso à cidade, como General Malé e Santa Tecla, além de ruas não tão centrais, como Mãe Luciana e Preto Caxias, mas que são importantes para a história da cidade. A proposta, na realidade, é que sempre teve personalidades, mas de Bagé, e aqui mostra as personalidades que são das ruas de Bagé, mas não significa que eles fizeram história em Bagé, mas a maioria fez história aqui em Bagé, ou esteve em Bagé, né? Nesse meio tempo, mas eles pertencem à história do município, mas à história do Brasil e do Rio Grande do Sul e do Brasil. O livro foi produzido com o apoio da Lei Paulo Gustavo. A capa foi desenhada pelo artista Bruce Lee. E o livro conta ainda com uma foto de Paulo Batista. A minha ideia é despertar outras pessoas também a fazer a pesquisa, não só eu. Porque é muita coisa no livro, digo assim, é uma vasta pesquisa, é uma vasta situações. Até eu criei ali, né, no fim do livro, Personalidades de Bagé, a História Continua, compilei mais algumas que poderiam ter sido faladas, né, mas aí ficaria gigantesco, né, e aponto aqui no livro tem essa importância. Então, a gente cada vez mais eu vou pautando, buscando e também incentivando outras pessoas a descobrirem ou pesquisarem o assunto também, né? Que eu acho interessante, né? As pessoas passam pela rua, mas não sabem quem é aquela pessoa, né? Então, tu passa todos os dias por ela e tu não sabe, eu também digo isso no livro, e tu não sabe quem são. E isso é importante, né? Provas do concurso unificado também foram realizadas em Bagé. As provas do Concurso Público Nacional Unificado foram realizadas no domingo, dia 18 de agosto, em 228 cidades do Brasil. Bagé foi uma delas, com cerca de 2.600 pessoas inscritas. O Concurso Público Nacional Unificado teve mais de 2 milhões de inscritos no total em todo o país, sendo um dos maiores concursos em número de candidatos e uma abstenção de pouco mais de 50%. O Enem dos concursos, como está sendo chamado, oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da Administração Pública Federal. Ele ainda terá um banco de candidatos com mais de 13 mil classificados que ficarão em lista de espera com possibilidades de novas convocações. Os chamamentos para os cargos previstos poderão ser feitos a cada 6 meses ou conforme a necessidade. Os salários variam de R$ 4.400 a R$ 22.900. O resultado do concurso será divulgado no dia 21 de novembro. As convocações para a posse dos aprovados iniciam em janeiro de 2025. Palacete Pedro Osório está com a exposição A Arte do Exagero. A Galeria Edmundo Rodrigues está com a exposição A Arte do Exagero, do design gráfico Arthur Gonçalves, Porto Alegre. São mais de 30 caricaturas de personalidades famosas, criadas especialmente para a exposição, que é a primeira de Arthur. O bagense de 22 anos se declarou autodidata e realizou as caricaturas com giz pastel seco. A caricatura eu acabei me apegando a ela mais por conta... porque eu consegui desenvolver a minha própria percepção visual, sabe? Eu consegui enxergar o mundo em uma realidade, num espaço tridimensional. E toda essa questão de tu conseguir captar a verdadeira essência da pessoa, produzir as características físicas dela e poder simplificar isso no meu traço, né? Um traço que foi desenvolvido ao longo do tempo,
foi algo que simplesmente foi um divisor de águas para mim. O que mais me fez, o que mais me despertou o interesse mesmo na caricatura é essa questão de tu conseguir captar a verdadeira essência da pessoa, das características físicas que ela apresenta e simplificar isso no meu traço. As obras estão à venda por cerca de R$50. A exposição fica à disposição da comunidade até setembro e pode ser visitada das 9 da manhã às 5 da tarde sem fechar ao meio-dia. A entrada é gratuita. Casa de Cultura tem exposição dedicada ao patrimônio. Para marcar o Dia do Patrimônio, comemorado em 17 de agosto, a Casa de Cultura Pedro Vaini está com a exposição Patrimônio, Caminhos e Histórias. A ideia da mostra é contemplar a amplitude do patrimônio cultural, que engloba os bens móveis de interesse histórico, paisagens e manifestações culturais. A exposição reúne itens do acervo da Biblioteca Pública Municipal, Pinacoteca Municipal Norma Vasconcelos, Apatur, IMBA e acervo particular de cerca de 20 artistas plásticos. Um breve histórico da Casa de Cultura e do prédio que já abrigou o Banco Nacional do Comércio também são apresentados ao público que visita o espaço, além da apresentação do patrono do local. A mostra pode ser visitada até 30 de agosto, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. A entrada é gratuita. Veja onde acontecem as castrações gratuitas durante a semana. A retirada de ficha para as castrações começa às 8 da manhã nos locais agendados e é necessário que o animal esteja com jejum de 12 horas. O atendimento é sempre por ordem de chegada. Os animais são pesados, recebem anestesia, passam pelo procedimento cirúrgico de castração e, depois do efeito da anestesia, são entregues aos tutores, com receitas e recomendações. São distribuídas 15 fichas para castração e 10 para consulta. É necessária a apresentação de documento de identificação com foto e comprovante de até 2 salários mínimos. Na segunda-feira, dia 26, a unidade atende no bairro São Judas, na Avenida Padre Abílio, 807. No dia 27, terça-feira, na Balança, em frente à EMEI Zezé Tavares. No dia 28, quarta-feira, Zona Rural de Olhos d'Água, Estrada do Passo do Pérez, próximo ao Urcamp. Dia 29, quinta-feira, no Morgado Rosa, em frente à EMEI Darcy Ribeiro. E no dia 30, sexta-feira, no Prado Velho, em frente à EMF Carlos Mário. Como fica o tempo nos próximos dias? Confira na previsão. O sábado vai ser de tempo nublado, com temperaturas entre 3 e 12 graus. No domingo, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas ficam entre 3 e 12 graus. A semana inicia com tempo firme. Na segunda-feira, as temperaturas ficam entre 2 e 14 graus. A terça-feira será de céu limpo, com temperaturas entre 3 e 16 graus. A quarta-feira será de sol entre nuvens, com temperaturas entre 5 e 19 graus. O tempo muda na quinta-feira com a chegada da chuva. As temperaturas ficam entre 11 e 19 graus. A semana termina com tempo instável. A sexta-feira terá possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 14 e 21 graus. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima semana. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais!